Há 7 meses eu apresentei uma bibliografia para entender o conservadorismo. E agora, conforme prometido, eu apresento uma bibliografia para entendermos política. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Quero trazer aqui 11 livros que tratam de política, mais especificamente sobre religião política. São autores de grande envergadura e desde já eu quero alertar que esses autores eles não são dominados pelo pensamento hegemônico de esquerda, pelo pensamento determinado pela militância. Não, são pensadores que buscam, a princípio, uma conexão com a realidade e, a partir disto, trazer para nós novas propostas acerca da política. Quero começar, claro, pelo clássico de Edmund Burke, que se chama Reflexões sobre a Revolução na França. Este livro foi publicado pela Vide Editorial e também pela editora Edipro. Esse livro é uma carta que Burke escreve para um amigo acerca da Revolução na França. E essa carta, então, gerou este livro, que é considerado como o precursor do conservadorismo moderno. Todo conservador sabe que a leitura desse livro é importante para a compreensão não só do movimento, mas também para conhecer a política, a visão política que é defendida. O segundo livro que eu quero trazer aqui para vocês é o livro de Michael Oakeshott, que se chama A Política da Fé e a Política do Ceticismo. Foi lançado pela Realizações. Inclusive, eu tenho um vídeo que trata acerca desse texto e vou deixar aqui o link na descrição. Michael Oakeshott ele vai entrar no âmago do grande problema que existe, do paralelo que existe entre a visão de esquerda e a visão de direita com relação ao Estado. O conservador, ele promulga, ele vive uma política do ceticismo, enquanto o pensamento de esquerda cultiva a política da fé. É um livro muito bom para entendermos de forma precisa como que o conservador ele encara o Estado e o que espera dele. O terceiro livro que eu quero indicar aqui é o Religião Civil do Estado Moderno. Esse livro foi escrito por Nelson Lerman da Silva. Livro lançado pela Vide Editorial. Esse livro é a sua tese de doutorado e que vai trazer um histórico sobre o pensamento político, mostrando como o pensamento político na modernidade se tornou uma religião. É um livro de fácil leitura. O Nelson ele é bastante direto e, apenas como curiosidade, ele foi professor na Universidade de Brasília durante muito tempo. Portanto, é um livro que vai ajudar muito na compreensão deste tema. O outro livro que eu quero trazer aqui para vocês é o Religiões Políticas, ou As Religiões Políticas, de Eric Voegelin. Esse livro ele foi lançado pela editora Vega, ele não está mais em catálogo, mas você pode encontrá-lo na internet, você pode até baixá-lo em PDF. Esse livro é o livro inicial do pensamento de Voegelin. É um livro que vai mostrar como as religiões, elas de certa forma, são a base do pensamento político na modernidade. Ele aqui está, obviamente, tecendo uma crítica a esse iluminismo político e ele está tecendo uma crítica também ao próprio sistema que iniciava na Europa, que era o sistema nazista e também o sistema fascista. Existe também um outro livro de Eric Voegelin, onde ele vai aprofundar ainda mais este primeiro e até trazer alguns pontos, pequenos pontos de discordância da primeira obra e que é importante para a nossa compreensão nesse tema, que é A Nova Ciência Política, que foi publicado pela Universidade de Brasília. Esse livro ele traz o resumo do que seria a visão política em Eric Voegelin, que depois
traz desdobramentos nas grandes publicações que ele faz acerca deste assunto. É um livro que vale a pena ler, sobretudo para escapar dessa prisão de esquerda, essa prisão hegemônica intelectual que nós temos até hoje. Outro livro que eu quero indicar para vocês, dentro desse tema, política como religião, é Do Comunismo, o destino de uma religião política, escrito por Vladimir Tismaniano. Foi lançado pela editora Vide. Tismaniano é um romeno, uma pessoa de altíssima capacidade. Ele é um grande crítico desse movimento comunista que aconteceu na Europa Oriental e ele, portanto, escreve esse livro mostrando toda a construção que se faz do comunismo como uma religião política, mostrando que a base desta proposta está não na modernidade, não na razão, mas principalmente numa concepção religiosa. E o último livro que eu quero indicar dentro dessa visão de política como uma religião é o Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, que foi lançado pela editora Record. A Scruton ele não vai tratar especificamente política como religião, mas ele vai mostrar a visão conservadora para as várias ideologias políticas. É um livro muito fácil de ler, ele é cativante, e ali nós vamos encontrar, portanto, a proposta conservadora via Roger Scruton do que seria, por exemplo, o liberalismo, o próprio conservadorismo, o socialismo, o nacionalismo. Portanto, Scruton ele vai trazer para nós toda essa concepção conservadora do que seria a política. Bem, estes são os livros que vão ajudá-lo a entender a política como uma religião. Agora, para uma visão geral da política, a partir de um olhar crítico, eu indico para vocês o Visões e Ilusões Políticas, escrito por David Koyzis. Foi lançado pela editora Vida Nova. Esse livro, que tem como subtema uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas, ele vai trazer um resumo muito interessante e uma avaliação dos movimentos políticos como liberalismo, nacionalismo, o próprio conservadorismo, como ideologia. E ele vai tentar, portanto, escapar dessa concepção ideológica, partindo para uma visão mais ampla, uma visão mais uma visão maior, não está preso a elementos curtos e pequenos, mas a elementos que estão inseridos dentro da criação. É um livro muito bom, eu aconselho sua leitura, embora, claro, eu preciso dizer que eu tenho pequeninas discordâncias do David Koyzis naquilo que ele escreve, mas o livro vale a pena. É um livro muito, muito bom. Ele é didático, ele é um livro de fácil leitura e o David Koyzis ele tem a capacidade de nos levar a compreender o que ele está escrevendo. A mesma coisa os livros que eu citei no início, sobre política como religião, também é óbvio, tenho algumas discordâncias com esses autores, né? Não dá para concordar com tudo, mas eu também considero uma leitura 100% para que você possa, de alguma maneira, se inserir nessa área da política. Bem, e por fim, eu quero trazer aqui livros que possuem ou que são demarcados pelo cristianismo, tanto católico quanto protestante, acerca deste assunto. Com relação à visão católica da política, eu recomendo esse livro, O Homem e o Estado, de Jacques Maritain. Foi publicado pela editora Agir. Infelizmente esse livro está fora de mercado, mas você consegue comprá-lo esses sites de sebo, de livros usados, você consegue com muita facilidade. Esse livro, ele vai mostrar a visão do subsídio, a visão desse Estado hierárquico. Inclusive, eu menciono isso em um dos meus vídeos, o link da descrição estará aí embaixo, você pode olhar, você pode ver esse vídeo.
Portanto, para entender a cosmovisão católica quanto à política, esse livro é essencial, porque ele traz um resumo do que seria essa visão. E quanto à visão política, né, demarcada pela cosmovisão protestante, sobretudo reformada, eu quero indicar para vocês 2 livros que eu considero fundamentais. Inclusive, de antemão, e como sempre tenho dito aqui, aviso que essa é a visão que eu cultivo com relação à política. O primeiro livro que eu quero indicar é o Calvinismo, de Abraham Kuyper. Ele foi publicado pela Cultura Cristã. Esse livro traz vários assuntos, ele vai mostrar a cosmovisão reformada na área da ciência, das artes, enfim, sociedade. E ele vai ter um capítulo que vai tratar sobre política, e eu, portanto, recomendo para que você entenda qual é a visão reformada nesta área. A mesma coisa é o livro Estado e Soberania, Ensaio sobre Cristianismo e Política, de Herman Doiver. Foi também publicado pela Vida Nova. Esse livro ele vai falar sobre o Estado, o que é soberania e o que é cristianismo e política dentro desse assunto. É um livro um pouquinho mais denso, com uma leitura bastante tranquila, vai fazer com que você entenda o grosso do que seria esta visão política a partir do cristianismo reformado, que é, obviamente, o cristianismo que eu adoto. Bem, pessoal, está aí, conforme há 7 meses eu havia prometido, lá naquela seleção de livros sobre conservadorismo, que eu também vou deixar aqui na descrição, deixo para vocês esses livros. Espero que você tenha uma boa leitura e você possa aí começar a construir uma visão solidificada fora desse eixo já quase insuportável da militância de esquerda, um eixo que vai, obviamente, me refiro ao eixo conservador, ao eixo demarcado pelo conservadorismo cristão, um eixo que vai ajudá-lo a entender e a viver novos ares dentro desse tema política. Bem, eu fico por aqui. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada, vê se você continua lá. Faça comentários, dê um like ou dislike, não tem problema. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham oportunidade de selecionar aí uma leitura mínima, básica neste tema e possa assim se fortalecer e ampliar a sua visão dentro desta área. E até a próxima.